Edson, vamos falar a respeito desses seres que você citou ainda há pouco. Eu me lembro que existia, assim, algo sobre extraterrestres, ETs em si, até meados dos anos 80, que é muito aquela coisa do filme ET, o extraterrestre, ou alguma coisa que se assemelhava, por exemplo, com aquele filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Exatamente, olha ele aí, ó. Olha aparecendo aí. Muito legal. Icônico, né? Dava voltas e voltas nas filas de cinema na época de 1983, 84. E acabou se gerando um estereótipo a respeito de seres extraterrestres que se condiziam a isso. Depois daquela farsa da autópsia do ET, por exemplo, que o próprio Fantástico exibiu, todo mundo pegou carona naquele estereótipo. Mas, como você me relatava antes de nós começarmos a live, que você tem um vasto material, existem aí milhares de relatos envolvendo uma série de tipologias, ou supostas tipologias, se a Sim. gente pode colocar assim. O que mais te espanta quando você começa a pesquisar a respeito dessas possíveis, possíveis formas que podem vir desde luz até esses que são formados por matéria física mesmo? Então, falando em seres, né? Sim. Em tripulantes de OVNI. Um caso que me chamou bastante atenção, e assim, primeiro vamos falar da tipologia básica, né? Ok. Que o Hynek, Joseph Alan Hynek, que era um astrônomo e inclusive consultor do projeto Blue Book, né, lá nos Estados Unidos, ele criou uma nomenclatura, né, os contatos lá primeiro, segundo, terceiro grau, tanto é que teve o caso aí do ET e ele criou uma tipologia, né? Você tem o tipo alfa, que seriam aqueles seres baixinhos, cinzentos, com olho preto, né? Geralmente são a maioria, né, desses seres são os que fazem abduções, correspondem a 80% dos casos. A gente tem 15% dos casos que são tipo beta, que é parecido com um ser humano. Às vezes ele tem as feições um pouco mais belas, pode variar em estatura, mas se o cara botar um terninho aí, ele entra na festa aí O shopping. tranquilamente, entendeu? Passa despercebido porque ele é bem parecido com a nossa tipologia. E 5% dos casos são o gama, que aí envolve uma série de tipologias. Por exemplo, o ET de Varginha, né? A criatura lá de Varginha estaria dentro desse tipo. Criaturas peludas, robóticas, com cíclopes, com um olho na testa. E aí depois a gente teria uma outra classificação de seres mais energéticos, que parecem hologramas, luzes. O pessoal até fala é fantasma, né? Esse tipo de coisa, porque eles parecem ser energia. Então, essa é a tipologia básica. Mas, às vezes, a gente encontra coisas como essa aqui, ó, que está no meu livro Alienígenas no Passado do Brasil. Quando eu escrevi esse livro, eu tive a intenção de colocar nele casos com tripulantes que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores, que aconteceu a partir de 47. Então, esses casos aqui, eles são anteriores a 1947. Então, esse caso, por exemplo, que eu mostrei aqui, que parece um humanoide com cara de gato, né? Ele tem a cara felina, ele aconteceu em 1946 no Guarujá. E a gente acabou colocando no livro, porque parece uma coisa absurda, mas a ufologia ela é um festival do absurdo. Muitas coisas que parecem lógicas, elas podem ser fake ou mentira ou invenção. E às vezes coisas que parecem loucas, absurdas, podem ser realidade. E aí, esse caso de felino, que a gente conseguiu em 1946, eu fiquei com aquilo encafifado na cabeça, mas deixei na prateleira.
E aí o que aconteceu? Pesquisando uma área de grande incidência ufológica, que é Iporanga, a cidade de Iporanga, no Vale do Ribeira, em São Paulo, onde tem cavernas, né? Tem mais de 300 cavernas, já foi visto objeto entrando, saindo de dentro das cavernas, seres, né, em cachoeiras, nas matas lá, nas estradas. E um matuto lá da região contou certa vez para nós que viu um objeto com uma espécie de para-brisa, assim, um vidro ou alguma coisa semelhante ao vidro no disco voador, né, no objeto voador não identificado, que era transparente. E dentro ele observou duas criaturas que tinham essa característica, corpo de homem e cara de gato, né, cara de felino. E aí isso me chamou muita atenção, que esse caso aconteceu em 1996, né? E aí eu resolvi consultar vários outros ufólogos brasileiros e amigos internacionais, também pesquisadores, para saber se eles tinham na prateleira deles algum caso envolvendo criaturas que tinham corpo de gente e cara de gato. E aí, para minha surpresa, eu fui recebendo uma enxurrada, né? Tinha casos na Argentina, tinha 2 casos que aconteceram nos Estados Unidos, enfim, tinha um caso em Belo Horizonte também, que depois eu fiquei sabendo. E, enfim, essa tipologia, embora rara na ufologia, porque tinha o disco voador lá também, junto com essas criaturas, elas eram reais, porque em outras partes do mundo já tinham sido notificadas criaturas com essa tipologia, e por pessoas que não se conhecem e que também estão distantes no tempo, né? Porque tem caso, por exemplo, de 1946, 1967, 1989, 1996. Então, assim, às vezes a gente se depara na ufologia com coisas que parecem ser absurdas, mas ela é uma tipologia.